Eu escolhi esse tema porque eu achei que realmente um tema apaixonante, assim, um tema muito novo na física, né? Na cosmologia, na astronomia. Acho que vai interessar para vocês. Provavelmente vários de vocês já viram alguma coisa, né? Mas eu vou basicamente... É um vídeo de 21 minutos do Brian Greene, que seria um físico que seria um expoente dessa área, assim, né? Um dos físicos mais conhecidos. No final, eu vou indicar um outro vídeo dele, da National Geographic, que está dublado, não é legendado, de 45 minutos, um pouco mais. Então tem muito mais material, se você quiser olhar lá, tá? E eu vou mostrar também a capa, o livro dele, que aí sim é um livro que tem muito mais informação, se você se interessar. Realmente é um livro muito gostoso de ler, né? Vale a pena para quem quer ir mais a fundo, tá? Antes de começar apresentar o vídeo, né? Bom, em seguida desse vídeo a gente pode abrir um período de perguntas, eu vou complementar com alguma coisa e tal. Vocês fiquem atentos para fazer perguntas, né? Mas eu estava sentado ali e meio que pensando, né? Mas por que eu estou aqui querendo falar sobre cosmologia, que está ligado à astronomia e tal, né? Dado que eu sou físico e trabalho na área de modelagem de sistemas biológicos, redes neuronais, modelagem de nuvem de pernilongo, coisas desse tipo, tá? Que não tem nada a ver, né? Aparentemente. Bom, eu acho que é basicamente porque é um interesse antigo meu sobre essa questão de astronomia, cosmologia, etc. E eu fiquei pensando assim, talvez dar um recadinho, né? Vocês estão num período, ou daqui a pouco vão estar, né? No período de escolher a carreira, de fazer um vestibular, de fazer alguma coisa, né? Acho que o pessoal que está no segundo ano de ensino médio já até pode fazer como treineiro esse ano, né? Na FUVEST. Eu fiquei pensativo porque durante toda a minha adolescência eu sempre gostei de astronomia. Eu tinha um telescópio, eu saía com outro colega fazer observações com aquelas cartas de estrelas. Acho que minha primeira mesada, com 11 anos, eu comprei um livro de astronomia, né? Até então, aos 18 anos, quando eu tinha ou 17, para prestar a FUVEST, eu queria fazer astronomia. Era o meu ideal, era o que eu queria, a minha grande paixão e tal. Infelizmente, influências do meu pai, sei lá, tá? Como todos vocês sofrem, me colocaram numa carreira mais convencional. Então eu fui fazer engenharia civil. São Carlos, engenharia civil. Fiquei lá 3 anos fazendo engenharia civil. Até que eu cheguei à conclusão que realmente não era aquilo. Eu queria fazer ciência. Eu queria fazer física. Quer dizer, a coisa mais próxima da astronomia seria física, lá em São Carlos. Eu mudei para física e me tornei físico. E eu acho que mais ou menos, aqueles 3 anos, eu poderia ter aproveitado melhor, né? Então, não sei, eu vou dar um conselho que os pais detestam. Eu não vou falar para vocês assim, a melhor coisa é fazer o que você gosta, o que você tem paixão, e também que dê dinheiro. Os pais sempre falam isso. Ou só o que dá dinheiro. Não. Eu vou recomendar para vocês escolherem, fazerem o que vocês têm paixão, aquilo que vocês gostam. Porque se você fizer isso, você vai se destacar na sua carreira e o dinheiro não vai ser problema. Ok? É o meu conselho, tá? Como por ter passado por esse tipo de coisa. Senão você vai entrar numa faculdade, depois de 2, 3 anos vai desistir, vai para outra e vai ficando assim, né? Eu acho que não vale tanto a pena. Tenta ver realmente aquilo que você gosta e o que você tem paixão para desenvolver, tá bom?
A few months ago, the Nobel Prize in Physics was awarded to two teams of astronomers for a discovery that has been hailed as one of the most important astronomical observations ever. And today, after briefly describing what they found, I'm going to tell you about a highly controversial framework for explaining their discovery, namely the possibility that way beyond the Earth, the Milky Way, and other distant galaxies, we may find that our universe is not the only universe, but is instead part of a vast complex of universes that we call the multiverse. Now, the idea of a multiverse is a strange one. I mean, most of us were raised to believe that the word universe means everything. And I say most of us with forethought, as my 4-year-old daughter has heard me speak of these ideas since she was born. And last year, I was holding her and I said, "Sophia, I love you more than anything in the universe." And she turned to me and said, "Daddy, universe or multiverse?" But barring such an anomalous upbringing, it is strange to imagine other realms separate from ours, most with fundamentally different features, that would rightly be called universes of their own. And yet, speculative though the idea surely is, I aim to convince you that there's reason for taking it seriously, as it just might be right. I'm going to tell the story of the multiverse in 3 parts. In part 1, I'm going to describe those Nobel Prize-winning results and highlight a profound mystery which those results revealed. In part 2, I'll offer a solution to that mystery. It's based on an approach called string theory, and that's where the idea of the multiverse will come into the story. Finally, in part 3, I'm going to describe a cosmological theory called inflation, which will pull all the pieces of the story together. Okay, part 1 starts back in 1929 when the great astronomer Edwin Hubble realized that the distant galaxies were all rushing away from us, establishing that space itself is stretching, it's expanding. Now, this was revolutionary. The prevailing wisdom was that on the largest of scales, the universe was static. But even so, there was one thing that everyone was certain of. The expansion must be slowing down. That is, much as the gravitational pull of the Earth slows the ascent of an apple tossed upward, the gravitational pull of each galaxy on every other must be slowing the expansion of space. Now let's fast forward to the 1990s, when those two teams of astronomers I mentioned at the outset were inspired by this reasoning to measure the rate at which the expansion has been slowing. And they did this by painstaking observations of numerous distant galaxies, allowing them to chart how the expansion rate has changed over time. Here's the surprise. They found that the expansion is not slowing down. Instead, they found that it's speeding up, going faster and faster. That's like tossing an apple upward and it goes up faster and faster. Now, if you saw an apple do that, you'd want to know why. What's pushing on it? Similarly, the astronomers' results are surely well deserving of the Nobel Prize, but they raised an analogous question. What force is driving all galaxies to rush away from every other at an ever-quickening speed? Well, the most promising answer comes from an old idea of Einstein's. You see, we are all used to gravity being a force that does one thing: pulls objects together. But in Einstein's theory of gravity, his general theory of relativity, gravity can also push things apart. How? Well, according to Einstein's math, if space is uniformly filled with an invisible energy, sort of like a uniform invisible mist, then the gravity generated by that mist would be repulsive. Repulsive gravity, which is just what we need to explain the observations, because the repulsive gravity of an invisible energy in space, we now call it dark energy, but I've made it smoky white here so you can see it. Its repulsive gravity would cause each galaxy to push against every other, driving the expansion to speed up, not slow down. And this explanation represents great progress. But I promise you a mystery here in part 1. Here it is. When the astronomers worked out how much of this dark energy must be infusing space to account for the cosmic speed-up,
Look at what they found. This number is small. Expressed in the relevant units, it is spectacularly small. And the mystery is to explain this peculiar number. We want this number to emerge from the laws of physics, but so far no one has found a way to do that. Now, you might wonder, should you care? Maybe explaining this number is just a technical issue, a technical detail of interest to experts, but of no relevance to anybody else. Well, it surely is a technical detail, but some details really matter. Some details provide windows into uncharted realms of reality, and this peculiar number may be doing just that, as the only approach that so far made headway to explain it invokes the possibility of other universes, an idea that naturally emerges from string theory, which takes me to part 2, string theory. So hold the mystery of the dark energy in the back of your mind as I now go on to tell you 3 key things about string theory. First off, what is it? Well, it's an approach to realize Einstein's dream of a unified theory of physics, a single overarching framework that would be able to describe all the forces at work in the universe. And the central idea of string theory is quite straightforward. It says that if you examine any piece of matter ever more finely, at first you'll find molecules, and then you'll find atoms and subatomic particles. But the theory says that if you could probe smaller, much smaller than we can with existing technology, you'd find something else inside these particles. A little tiny vibrating filament of energy, a little tiny vibrating string. And just like the strings on a violin, they can vibrate in different patterns, producing different musical notes. These little fundamental strings, when they vibrate in different patterns, they produce different kinds of particles. So electrons, quarks, neutrinos, photons, all other particles would be united into a single framework, as they would all arise from vibrating strings. It's a compelling picture, a kind of cosmic symphony where all the richness that we see in the world around us emerges from the music that these little tiny strings can play. But there's a cost to this elegant unification, because years of research have shown that the math of string theory doesn't quite work. It has internal inconsistencies unless we allow for something wholly unfamiliar: extra dimensions of space. That is, we all know about the usual 3 dimensions of space, and you can think about those as height, width, and depth. But string theory says that on fantastically small scales, there are additional dimensions crumpled to a tiny size, so small that we have not detected them. But even though the dimensions are hidden, they would have an impact on things that we can observe, because the shape of the extra dimensions constrains how the strings can vibrate. And in string theory, vibration determines everything. So particle masses, the strengths of forces, and most importantly, the amount of dark energy would be determined by the shape of the extra dimensions. So if we knew the shape of the extra dimensions, we should be able to calculate these features, calculate the amount of dark energy. The challenge is, we don't know the shape of the extra dimensions. All we have is a list of candidate shapes allowed by the math. Now, when these ideas were first developed, there were only about 5 different candidate shapes, so you could imagine analyzing them one by one to determine if any yield the physical features we observe. But over time, the list grew as researchers found other candidate shapes. From 5, the number grew into the hundreds and then the thousands. A large but still manageable collection to analyze, since after all, graduate students need something to do. But then the list continued to grow into the millions and the billions, until today, the list of candidate shapes has soared to about 10 to the 500. So, what to do? Well, some researchers lost heart, concluding that with so many candidate shapes for the extra dimensions, each giving rise to different physical features, string theory would never make definitive testable predictions. But others turn this issue on its head.
taking us to the possibility of a multiverse. Here's the idea. Maybe each of these shapes is on an equal footing with every other. Each is as real as every other in the sense that there are many universes, each with a different shape for the extra dimensions. And this radical proposal has a profound impact on this mystery, the amount of dark energy revealed by the Nobel Prize winning results, because you see, if there are other universes, and if those universes each have, say, a different shape for the extra dimensions, then the physical features of each universe will be different, and in particular, the amount of dark energy in each universe will be different, which means that the mystery of explaining the amount of dark energy we've now measured would take on a wholly different character. In this context, the laws of physics can't explain one number for the dark energy because there isn't just one number. There are many numbers, which means we have been asking the wrong question. Instead, the right question to ask is, why do we humans find ourselves in a universe with the particular amount of dark energy we've measured instead of any of the other possibilities that are out there? And that's a question on which we can make headway, because those universes that have much more dark energy than ours, whenever matter tries to clump into galaxies, the repulsive push of the dark energy is so strong that it blows the clump apart and galaxies don't form. And in those universes that have much less dark energy, well, they collapse back on themselves so quickly that again, galaxies don't form. And without galaxies, there are no stars, no planets, and no chance for our form of life to exist in those other universes. So we find ourselves in a universe with the particular amount of dark energy we've measured simply because our universe has conditions hospitable to our form of life. And that would be that. Mystery solved, multiverse found. Now, some find this explanation unsatisfying. We're used to physics giving us definitive explanations for the features we observe. But the point is, if the feature you're observing can and does take on a wide variety of different values across the wider landscape of reality, then seeking one explanation for a particular value is simply misguided. An early example comes from the great astronomer Johannes Kepler, who was obsessed with understanding a different number, why the sun is 93 million miles away from the Earth. And he worked for decades trying to explain this number, but he never succeeded, and we know why. Kepler was asking the wrong question. We now know that there are many planets at a wide variety of different distances from their host stars, so hoping that the laws of physics will explain one particular number, 93 million miles, well, that is simply wrong-headed. Instead, the right question to ask is, why do we humans find ourselves on a planet at this particular distance instead of any of the other possibilities? And again, that's a question we can answer. Those planets which are much closer to a star like the sun would be so hot that our form of life wouldn't exist. And those planets that are much farther away from the star, well, they're so cold that again, our form of life would not take hold. So we find ourselves on a planet at this particular distance simply because it yields conditions vital to our form of life. And when it comes to planets and their distances, this clearly is the right kind of reasoning. The point is, when it comes to universes and the dark energy that they contain, it may also be the right kind of reasoning. One key difference, of course, is we know that there are other planets out there, but so far I've only speculated on the possibility that there might be other universes. So to pull it all together, we need a mechanism that can actually generate other universes. And that takes me to my final part 3, because such a mechanism has been found by cosmologists trying to understand the Big Bang. You see, when we speak of the Big Bang, we often have an image of a kind of cosmic explosion that created our universe and set space rushing outward. But there's a little secret. The Big Bang leaves out something pretty important: the bang. It tells us how the universe evolved after the bang, but gives us no insight
into what would have powered the bang itself. And this gap was finally filled by an enhanced version of the Big Bang theory. It's called inflationary cosmology, which identified a particular kind of fuel that would naturally generate an outward rush of space. The fuel is based on something called a quantum field, but the only detail that matters for us is that this fuel proves to be so efficient that it's virtually impossible to use it all up, which means in the inflationary theory, the Big Bang giving rise to our universe is likely not a one-time event. Instead, the fuel not only generates our Big Bang, but it would also generate countless other Big Bangs, each giving rise to its own separate universe, with our universe becoming but one bubble in a grand cosmic bubble bath of universes. And now, if we meld this with string theory, here's the picture we're led to. Each of these universes has extra dimensions. The extra dimensions take on a wide variety of different shapes. The different shapes yield different physical features. And we find ourselves in one universe instead of another simply because it's only in our universe that the physical features, like the amount of dark energy, are right for our form of life to take hold. And this is the compelling but highly controversial picture of the wider cosmos that cutting-edge observation and theory has now led us to seriously consider. One big remaining question, of course, is, could we ever confirm the existence of other universes? Well, let me describe one way that might one day happen. The inflationary theory already has strong observational support because the theory predicts that the Big Bang would have been so intense that as space rapidly expanded, tiny quantum jitters from the micro world would have been stretched out to the macro world, yielding a distinctive fingerprint, a pattern of slightly hotter spots and slightly colder spots across space, which powerful telescopes have now observed. Going further, if there are other universes, the theory predicts that every so often, those universes can collide. And if our universe got hit by another, that collision would generate an additional subtle pattern of temperature variations across space that we might one day be able to detect. And so exotic as this picture is, it may one day be grounded in observations establishing the existence of other universes. I'll conclude with a striking implication of all these ideas for the very far future. You see, we learned that our universe is not static, that space is expanding, that expansion is speeding up, and that there might be other universes, all by carefully examining faint pinpoints of starlight coming to us from distant galaxies. But because the expansion is speeding up, in the very far future, those galaxies will rush away so far and so fast that we won't be able to see them, not because of technological limitations, but because of the laws of physics. The light those galaxies emit, even traveling at the fastest speed, the speed of light, will not be able to overcome the ever-widening gulf between us. So astronomers in the far future, looking out into deep space, will see nothing but an endless stretch of static, inky, black stillness. And they will conclude that the universe is static and unchanging and populated by a single central oasis of matter that they inhabit, a picture of the cosmos that we definitively know to be wrong. Now, maybe those future astronomers will have records handed down from an earlier era, like ours, attesting to an expanding cosmos teeming with galaxies. But would those future astronomers believe such ancient knowledge? Or would they believe in the black, static, empty universe that their own state-of-the-art observations reveal? I suspect the latter, which means that we are living through a remarkably privileged era when certain deep truths about the cosmos are still within reach of the human spirit of exploration. It appears that it may not always be that way, because today's astronomers, by turning powerful telescopes to the sky, have captured a handful of starkly informative photons, a kind of cosmic telegram, billions of years in transit, and the message echoing across the ages is clear. Sometimes
Nature guards her secrets with the unbreakable grip of physical law. Sometimes, the true nature of reality beckons from just beyond the horizon. Thank you very much. Brian, thank you. The range of ideas you've just spoken about are dizzying, exhilarating, incredible. How do you think of where cosmology is now in a sort of historical side? Are we in the middle of something unusual historically, in your opinion? Well, it's hard to say. When we learn that astronomers of the far future may not have enough information to figure things out, the natural question is, maybe we're already in that position, and certain deep critical features of the universe already have escaped our ability to understand because of how cosmology evolves. So from that perspective, maybe we will always be asking questions and never be able to fully answer them. On the other hand, we now can understand how old the universe is. We can understand how to understand the data from the microwave background radiation that was set down 13.72 billion years ago, and yet we can do calculations today to predict how it will look, and it matches. Holy cow, that's just amazing. So on the one hand, it's just incredible where we've gotten, but who knows what sort of blocks we may find in the future. You're going to be around for the next few days. Maybe some of these conversations can continue. Thank you. My pleasure. So Thank much. you. Thank you, Brian. Se a teoria do multiverso for verdadeira, todos eles vivem em um mesmo espaço-tempo? Eu acho que você está correta. Não é o nosso espaço-tempo, tá? Mas é tido como um espaço-tempo maior. Né? Esse espaço-tempo maior, basicamente, é tido como infinito. Ok? E existe uma espécie de... ele é preenchido por um tipo de energia, que não é dessas que a gente conhece, tá? Essa energia é chamada de... Tudo em física é chamado de campo, tá? Campo elétrico, campo magnético. Tá? Basicamente, sempre a gente chama de campo. Campo de Higgs, sempre qualquer partícula está ligada a um campo. Campo é a palavra, né? Então chama campo de infláton. Esse infláton que teria essa energia, ok? Então é como se fosse uma coisa meio homogênea assim. E esse infláton tem alta energia. Daí, de repente, por flutuações que a gente fala, né? Ele decai, ou ele transforma numa região de baixa energia. Quando ele se transforma numa região de baixa energia, aquela diferença de energia que ele tinha para a energia que ele está agora aqui é que vai virar as nossas partículas e vai gerar o Big Bang, né? Um negócio quentíssimo, cheio de partículas e tal, né? Essas regiões em que o campo do infláton caiu para baixa energia seriam os universos, tá? Uma analogia que eu faço, que eu acho que é razoavelmente dá para entender, pega uma garrafa de refrigerante bem atarrachada e sem bolinhas. Ela está num estado de sem bolinhas. Mas ela tem uma energia ali ligada à questão da pressão do gás, que seria equivalente ao campo de infláton. Daí, de repente, você abre a garrafa. O que acontece? Surge um monte de bolinhas, né? Começa a surgir um monte de bolinhas. A energia dentro dessas bolinhas é menor do que a energia no líquido. Então, o líquido seria o campo do infláton, que tem alta energia, e as bolinhas seriam equivalentes aos universos. Ok? Na analogia das bolinhas, fala, nossa, mas forma um monte de bolinhas. Sim, na teoria, é até pior. Em princípio, formaria um número infinito de universos. Infinito é um número grande, tá? É acima de qualquer... Né? Isso dá até um paradoxo, que naquele documentário Além do Cosmos, ele vai comentar bastante essa parte, né? É que é uma coisa... Infinito não é um número, tá, pessoal? Infinito está além de qualquer número. Isso dá, de vez em quando, uns paradoxos. Por exemplo, é sabido que
dentro de cada região aqui, que seria um universo, a energia, você pode contar quantos bits cabem nesse universo. Ou seja, não existe uma maneira infinita de se organizar. Vai ter um número finito de bits. É como se a analogia principal seria assim: imagina cada bolinha fosse um livro de 500 páginas. E você pode pôr qualquer tipo de letra ali, variar todas as letras. Então, vai ter um número enorme de livros, concorda? De 500 páginas. Isso vem essa analogia eu tirei daquele conto do Jorge Luis Borges, que chama Biblioteca de Babel. Então, você tem livros de 500 páginas que você varia como você quiser as letras. O problema é que o livro só tem 500 páginas. Então, a partir de certo momento, começa a aparecer livros repetidos. Ok? Livros repetidos, porque não tem como variar mais de forma diferente as letras. Por incrível que pareça, se você pensa que nesses universos tem um número finito, né? Um número bem definido, no máximo, de reorganizar os átomos, etc., tá? Que é o que acontece na hora que você descreve isso, né? Os universos. Mas se você tem um número infinito de universos, significa que nesse universo que você está aqui, nesse auditório, etc., 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 tem uma Terra, tem tudo direitinho, lá longe, bem longe, tá? Em geral, vai ter um outro universo idêntico. E você vai estar lá também. Bom, não sei se é você, tá? Mas é idêntico. Vai estar todo mundo exatamente do mesmo jeito. E vai ter muitos outros universos que a sua camiseta é vermelha, não é azul. Ok? Ou amarela. Todas as variações possíveis. Né? Então, esse é meio que um paradoxo, né? Porque você começa a ter universos gêmeos. Né? É difícil de acreditar, mas a matemática diz que é verdade. Tá? Desde que você tenha... Né? Eu poderia até falar que a mesma coisa acontece, mesmo se existisse um universo único, nosso, como ele é tido como infinito, então esse tipo de coisa, de repetição, lá longe, das mesmas situações, ocorre mesmo se eu tiver um único universo, se ele for um universo infinito. Então, é um negócio bem estranho, tá? Mas ele discute bastante nesse vídeo ali. Achei bem legal a discussão. O professor, nós hoje estamos aqui em 3 dimensões. Sim. Nós estamos restritos a 3 dimensões. Muito bem. Se a gente tiver um planeta numa 4ª dimensão, aqui próximo, a gente não vai ver o planeta. Mas a energia gravitacional, nós vamos sentir o efeito. Não seria esse a energia escura? Boa pergunta. Nem precisaria ele estar numa 4ª dimensão, tá? As dimensões que ele fala aqui são tão pequenas que não caberia um planeta, tá? Mas, em vez, poderia ser um negócio assim, uma matéria, inclusive tem um nome, isso chama matéria escura, em que ela não interage com a luz, então é invisível, não interage com mais nada, só interage pela gravitação. Ok? Daí aconteceria exatamente o que você está falando. Isso, na verdade, existe, tá? Isso chama matéria escura. Só que a matéria escura não é energia escura, é a matéria escura. A matéria escura, ela é atrativa, a gravitação atrai. Não é essa que ele falou. Essa energia escura, ela repele. Dá até para dar um número aqui que eles mediram até bastante bem essa história, tá? É assim. 70, eu acho que é 74% é energia escura. Para justamente reproduzir aquilo que a gente observa pelos telescópios e tudo, tá? Daí você tem 25%.
Acho que para dar certo Deixa eu pensar um pouco. Eu sei que é 4% a nossa matéria. Nossa matéria é luz, prótons, elétrons, tudo que a gente conhece. Tá? Então, deixa eu somar aqui. Acho que poderia ser 73 aqui e 23 aqui, né? Oi? 3. Oi? Alguém está consultando o Google aí. Quanto que é? Então é 74 aqui. Às vezes o número varia um pouquinho, tá? De acordo com a fonte. Aqui seria a matéria escura. Então, essa matéria escura afeta como que a rotação das galáxias ocorre, afeta um monte de coisa. Às vezes tem um halo de matéria escura, uma esfera de matéria escura, vamos dizer assim, e daí a luz que tenta passar perto dela é desviada. Esse tipo de coisa que o Einstein previa, né? Só que você olha para lá, não tem estrela, não tem galáxia, não tem nada. Porque é uma matéria que não emite luz e não absorve luz. Então não tem como você ver. Né? Pergunta, o que é feito a matéria escura? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Energia escura, o que é feito? Ninguém sabe. Tá? Então, a única coisa que a gente conhece é isso aqui. Esses 4%. Viu, professor? Não seria justamente essa matéria que está fora da nossa dimensão? É por isso que a gente não vê, a gente só sente o efeito. Bom, o pessoal acha que está na nossa dimensão. Está na nossa dimensão. Tanto é que ele afeta as nossas galáxias, afeta como que a luz propaga e tal. Então, está na nossa dimensão, né? Mas eu concordo com você. Poderia até ser uma possibilidade, né? Tem um monte de experimentos, um monte de equipamentos, né? de experimentos de grande porte, muito caros, na verdade, tentando ver se é um tipo de partícula, se são vários tipos de partícula. Tem várias teorias para dizer, né? Alguns acham que são mini buracos negros formados essa aqui, né? Mini buracos negros formados no Big Bang. Então tem várias ideias. Quem descobrir ganha o prêmio Nobel, mas até agora não, só estão em fase de pesquisa mesmo. Eles eliminaram vários candidatos. Né? Agora é incrível, né? É isso, né? Toda a tabela periódica, né? Tudo do que a gente é feito, né? Que seria a tabela periódica, vamos pensar assim, talvez fosse dentro desses 4%, talvez 0,1% é a tabela periódica que a gente é feito. Né? Aqui o resto é neutrinos, fótons e tal. E a maior parte do universo os físicos não sabem. O que é uma grande oportunidade. Vai ser a era de ouro das descobertas. Está para frente, não está para trás. Né? Entendeu? Tem muita coisa para ser descoberta ainda nos próximos anos. De acordo com a teoria das supercordas, se todas as partículas forem cordas em vibração, como que diferencia uma partícula da outra? Vou dar uma ideia por cima, assim, tá? Porque o assunto é meio... Embora o Brian Greene ele tenha outro livro e outros documentários só sobre supercordas no YouTube. Tem acho que 3 episódios dele só sobre isso. Vale a pena dar uma olhada, tá? Olha, tem algumas diferenças assim. Se a corda é fechadinha, ela vai gerar um certo tipo de partículas. Tá? Tipo o fóton, as partículas de gravidade e tal. Se ela for aberta, vai gerar as partículas tipo elétron, quarks, outras coisas assim. E teria que ver os detalhes, eu não sou especialista em supercordas, tá? Mas talvez nesses documentários ou nos livros ele dá uma ideia melhor. Tem um livro dele que é o Universo Elegante, que é só sobre supercordas. Mas basicamente tem a ver... Vamos supor que tivesse assim, dado tamanho. Você pode vibrar a corda assim, né?
fosse uma corda de violão. Mas se você dá para fazer experimentos bem simples. A frequência dela é maior, então, na verdade, ela vibra assim, né? Quando um pedaço está subindo, o outro está descendo e vice-versa. Ok? E tem outros assim. Isso aqui seria, no caso da música, seriam as notas musicais de uma corda. É o primeiro harmônico, o segundo harmônico, o terceiro harmônico. Tá? São as notas de música de uma corda, um instrumento musical. Tá? Então, no caso das supercordas, cada um desses estados vai representar uma partícula diferente. Tá? Agora, os detalhes de como que são exatamente as vibrações e como que isso vai se conectar com as partículas em si, né? Eu acho que ainda está em desenvolvimento. Acho que não é uma coisa fechada. Né? Tanto não é fechado porque tudo depende, como ele disse, né? Como que estão enroladas as 6 dimensões, que são as dimensões ocultas, né? As dimensões extras, né? Você tem 3 e você tem 6 enroladinhas. Então teria 9 dimensões do espaço. As 6 enroladinhas, pode se enrolar primeiro uma, depois outra, tem várias maneiras geométricas de eles se enrolarem. Então, esse tipo de vibração ali, como ele diz, né, dado como se organiza essas dimensões, como elas se enrolam, isso vai afetar a maneira de vibração das cordas. Então, cada um vai prever um elétron mais pesado, sei lá, vamos pensar nas coisas mais simples. Né? Um fóton que tem alguma característica diferente, vai afetar as propriedades das partículas. Professor, se você for considerar todas essas variações que a teoria da corda nos mostra, como se daria, por exemplo, a nucleossíntese inicial com essas dimensões alteradas, essas propriedades físicas todas alteradas? Então, boa pergunta de novo. Em um dado momento, ele falou assim, o número de soluções, o número de possibilidades que a teoria supercorda provê de universos diferentes, pelo menos, desse número para mais, tá? Ele falou, mas ele falou só... Ele escreveu assim e não falou desse jeito. Mas acho que vocês entendem o que é isso, né? 10 elevado a 500. 10 elevado a 500 é 10 com 500 zeros, tá? Muitas possibilidades. Okay? Então, isso aqui é a ideia de que cada uma dessas possibilidades eu poderia associar a um universo. Tá? A maior parte deles, a ideia é que a maior parte deles, desses universos, não suporta nada interessante. Estão vazios. Não teve a nucleossíntese. Não tem química. Ou se expande demais e não dá para formar nada, estrelas e planetas. Ou se expande de menos e colapsa, como ele citou. Ou seja, a maior parte, na verdade, desses universos é desinteressante. No sentido de que não tem estruturas complexas, não tem complexidade. Complexidade eu vou colocar a partir de estrela, tá? Porque se você não tem estrela, não vai ter tabela periódica mais tarde, não vai ter química, e a minha definição de complexidade é química. Ter algum tipo de química. Né? Então, vamos supor assim, vamos pensar nisso aqui como um conjunto. Cada ponto seria um possível universo do conjunto, do multiverso. Raramente, em algum, né, como fosse um oásis, assim, né? De vez em quando, a maior parte não é interessante, mas de vez em quando você tem um universo com os numerozinhos certinhos, vai ter um Big Bang bem comportado, vai ter um nucleossíntese, vai ter parte de estrelas, etc., bem interessante, para formar algo complexo. Então, nessa fraçãozinha minúscula dos possíveis universos,
que a gente chama de universos complexos, tá? Nós estamos num deles. É como aquela, de novo, analogia dos livros. A quantidade de livros seria enorme, concorda? De 500 páginas, tudo ao embaralhado. Considera só os livros em que as frases estão perfeitas, tudo faz sentido, está totalmente bem a gramática. Seria o equivalente a esses universos complexos. São livros muito mais raros frente a qualquer outro que muda uma letra, muda duas, ou que faz ou que não faz sentido as frases. Se a probabilidade de que esse universo exista e seja estável a ponto de você ter complexidade, não seria de se esperar estruturas parecidas com a nossa? Porque, por exemplo, o modo como o universo se organiza em teias cósmicas, por exemplo, não seria de se esperar uma grande probabilidade, por ser estável, você ter essas repetições análogas ao do nosso universo? É que o que define o universo é o início, né? É aquela possibilidade da supercorda, né? Então, na verdade, eu continuo dentro desse número enorme, a maior parte deles não tem interesse, é desinteressante, né? Não sei se é isso que você está perguntando. Isso até é uma questão de debate também. Em que sentido... Eu sou bastante interessado em astrobiologia, e acho que é isso que você está pensando um pouco. Vamos supor que eu tivesse um universo igual ao nosso, muito parecido. Vai surgir vida? Essa vida vai ser parecida com a gente ou não? Tá? Existe é uma área de pesquisa, né, a astrobiologia, né? Muita gente achava que é muito diferente, mas se você começa a pensar, tem que ser química orgânica, baseada em carbono. O próximo candidato é vida baseada em silício. Não é bom. Quando você estuda o silício, você percebe que o silício é pobre. Ele não é bom para formar macromoléculas. Então, vai ter coisas parecidas, mas outras coisas vão ser muito diferentes. O código genético provavelmente não, com certeza, é diferente. Isso não precisa pensar em termos de outro universo, pode pensar em termos de outros planetas, né, os exoplanetas e tal. É muito provável que, por exemplo, o código genético, né, mesmo que você usar DNA, o código genético de como você pega 3 bases e isso significa algum tipo de aminoácido, isso é totalmente arbitrário. Então, o código genético de outras árvores, né, de vida, né, em outros planetas, muito provavelmente é diferente do nosso. Professor, teoricamente, um buraco negro atrai matéria. Seria possível essa matéria escura estar num buraco negro? A matéria escura, ela atrai, a gravidade dela é atrativa. Então você tem razão no sentido que buracos negros engolem matéria escura e ficam mais massivos, né? Inclusive, nós temos um buraco negro central da galáxia que ele tem milhões de vezes a massa do Sol. Em geral, toda a galáxia tem um buraco negro central supermassivo, que a gente fala. Ela se organiza em torno desse buraco negro, né? Inclusive, talvez não tivesse galáxia se não tivesse esse buraco negro central, que é milhões de vezes maior que o Sol, e esses buracos negros surgiram bem no início do universo, são primordiais, né? O outro tipo de buraco negro é uma estrela um pouco mais massiva que o Sol, que também colapsa e vira um buraco negro, mas esse é tipo dos filmes, né? O buraco negro não é muito grande, é 10 vezes a massa do Sol. Em todo caso, sim, eu acho que, como a matéria negra é atrativa, eles engolem. Por outro lado, as melhores observações dizem o seguinte: para você poder explicar como que a nossa galáxia gira, bom, aqui está o disco da galáxia, né? Ok? Quem que estava perguntando? Aqui está o disco da nossa galáxia, tem os braços. A borda dela gira muito mais rápido do que a lei de Newton prediz, a lei da gravitação de Newton prediz, né? Por isso que foi buscado uma outra explicação para suplementar, para poder explicar o que está acontecendo.
Daí, basicamente, o que eles acham que é a coisa mais que dá certo para explicar é que a matéria escura é um halo, que eles falam, é um globo, é uma esfera, vamos dizer assim, envolvendo a galáxia, de uma densidade mais ou menos uniforme de matéria escura, e com isso você explica bem não só a rotação da nossa galáxia, mas de outras galáxias e outros fenômenos, né? Então, o halo é meio grande, assim, né? Essa esfera é meio grande, está meio longe da galáxia também. Essa parte daqui para cá está meio longe um pouco. Mas ela envolve tudo. Quer dizer, tem matéria escura aqui, está passando pela gente. É que a densidade é tão baixa, a densidade primeiro é baixa. Né? Pensa um gás de partículas que em princípio está passando aqui, mas a densidade é baixa, mas o pior não é isso, é que essa partícula atravessa a gente, ela não interage com o eletromagnetismo. E basicamente a gente, por que eu não afundo nesse chão? A repulsão eletromagnética entre o chão e meu pé, né? Lei de Coulomb e tal, aquele negócio. Então, tudo que a gente conhece basicamente tem a ver com eletromagnetismo, tá? De como que você detecta as coisas. Tem outras forças, tal, fraca e forte, mas o relevante é o eletromagnetismo. E essas partículas não interagem, elas passam reto, elas não interagem, elas não têm carga elétrica. Então não interage, passa, né? Mas elas não têm várias outras coisas que elas não têm. Então não interage com nada da nossa matéria. Interage com gravitacionalmente. Ela atrai a gente, vice-versa, mas a gravidade é uma força tão fraca, extremamente fraco, né? Em que sentido que é fraco? A Terra inteira está puxando esse microfone, ok? Criando essa força-peso. É um efeito gravitacional da Terra inteirinha. Eu aqui, com a minha mão, estou balançando. Minha mão é mais forte do que a Terra inteira. Então, para você perceber como realmente a gravidade é uma coisa fraca. Então é muito difícil de detectar essas coisas. Bom, eles continuam a pesquisa, mas... Tá? Obrigado, professor, pela palestra. Queria pedir palmas, professor.